dizer que os desigrejados estão certos? Dá uma conferida em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6. Quando Salomão propôs o coração construir o templo, ele falou assim: eu vou construir uma casa para Deus, mas os céus não podem conter a Deus, e os céus dos céus não podem contê-lo. Como ele caberia numa casa? Como uma casa conteria a Deus? Você está entendendo que Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, entendeu que uma casa não pode conter Deus? Deus não moraria numa casa? É verdade, o templo construído por Salomão era grandioso. E o próprio Salomão reconheceu que Deus não pode ser contido em templos terrenos. Os céus e até a terra não pode o conter. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47 e 48, Lucas vai dizer assim: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Claro como água, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Eu concordo com ele. Apesar de Salomão ter construído para Deus uma casa, nós sabemos que Deus ele não está limitado a edifícios. Deus é maior do que qualquer construção humana. Ainda em Atos 17, 24 diz o seguinte: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Exato. O Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é soberano e habita em todos os lugares no coração de quem crê nele. Vai para 1 Coríntios 6, 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Como a Bíblia diz, nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós, em nossos corpos, em nossa vida cotidiana. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer o seguinte: a casa de Deus é feita de pedras vivas, não de pedras tiradas da natureza ou de tijolo. E assim como diz o livro de Hebreus, Cristo é o Filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. A presença de Deus está viva e ativa em seu povo. E Hebreus 3,6 diz o seguinte: a casa de Deus que sois vós. Em resumo, tudo que esse Senhor disse é uma verdade, porque Jesus, quando estava em diálogo com a mulher samaritana, ela disse: Senhor, onde é o local da adoração? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse que não era um espaço físico, mas era em qualquer lugar que a pessoa estivesse em espírito e em verdade. Então falar que uma pessoa é desigrejado é desleal, porque não tem como desigrejar alguém que já está enxertado em Cristo Jesus. As pessoas misturam templos vivos com templos de pedra. O fato de você não frequentar um templo de pedra, isso não significa que você não seja uma igreja orgânica. Aliás, Paulo diz que nós somos cartas lidas, ou seja, igrejas orgânicas que se movimentam. Comenta, curta, compartilha.